Recebam as boas-vindas do Cotidianamente, este programa da TV Cidade, canal 14 da NET, que traz a saúde mental para o seu cotidiano, além das paredes do psicólogo. Eu sou Ana Bononi, eu sou psicóloga, eu sou instrutora de Mindfulness e eu sou instrutora também de comunicação não violenta. Eu sou uma mulher de pele clara, eu estou vestindo hoje um sapato preto, uma calça preta, uma blusa azul e acessórios azuis e dourados. Os meus olhos são castanhos, assim como os meus cabelos, que neste momento estão curtos, e eu uso óculos. E, gente, estes programas que vocês estão assistindo, eles são gravados. E no dia de hoje, eu gravei com 3 mulheres. As 3 mulheres trazem assuntos muito focados para o universo feminino. E agora eu recebo aqui com vocês a Beatriz Bouzan. Bouzan, né, Bia? Beatriz Bouzan, nutricionista, que estava me falando agora um pouquinho sobre o trabalho dela e eu já me apaixonei. Eu já achei minha nutri aqui. Bia, muito obrigada, muito prazer te receber aqui. E fique à vontade para te apresentar para o pessoal. O prazer é meu, Ana, muito obrigada pelo convite. Então, já me apresentando também, né, falando um pouquinho sobre como estou. Sou uma mulher branca, de pele clara, então hoje eu estou com sapato preto, saia preta, blusa branca, acessórios dourados. O meu cabelo está castanho escuro e ele é um pouquinho abaixo do ombro, cacheado. Isso aí. Mulher é interessante, né, gente? A gente fala assim, o meu cabelo está. A gente não sabe de amanhã. Meu cabelo está. A gente realmente não sabe de amanhã. Isso. E, Beatriz, olha só, realmente a manutenção do peso ideal, que não é uma questão só de engordar ou emagrecer, aliás, um aspecto que as pessoas às vezes ignoram muito, né? Que o engordar também é uma necessidade de algumas pessoas às vezes, o ganhar peso, ganhar massa muscular é necessário. Mas geralmente a gente diz, eu vou lá numa nutri, eu vou ter que ficar lá fazendo dieta, não vou mais poder comer isso, não vou poder comer aquilo. E aí eu recebo aqui uma que diz, tu vai poder comer o que tu quiser. Vamos ouvir o que ela tem para dizer sobre isso. Quando a gente pensa sobre saúde mental, né, Ana? Uhum. E aí a gente associa uma nutri. Como tu mesma falou, né? Tô com uma necessidade de ir por uma nutri, seja por uma doença, ou seja porque eu estou precisando ganhar ou perder peso. O primeiro pensamento eu vou sofrer, eu vou parar de comer aquilo que eu gosto, eu vou ter uma lista de problemas, que é um papel que diz aquilo que eu posso, que eu não posso comer, na quantidade que eu posso ou não posso. Aqui a gente já acaba com a pobre da saúde mental. Sim, né? Então certeza. Aqui a gente já vai contra ela. E o que eu tenho muito o costume de fazer, né? Pensar o que é a longo prazo. Talvez fazendo uma dieta, eu vou perder 20, 30 quilos tranquilamente, sofrendo para isso, mas eu vou perder. Mas o que os estudos nos mostram? Assim que eu parar essa dieta, normalmente em 6 meses eu já tenho reganho de peso. O famoso efeito sanfona. Exatamente. Então eu tenho o engorda ou emagrece, que já vai prejudicar totalmente o meu metabolismo, fora o sofrimento que vem totalmente na mente, né? A sensação de decepção, de não ter conseguido. De frustração. Né? E mais uma tentativa, e não sou capaz, e assim por diante. Então eu vou pro lado do comportamento alimentar, né? Da nutrição comportamental. O que a nutrição comportamental nos traz? Ela nos faz entender todo o porquê. Por que eu como, por que eu deixo de comer, por que eu escolho esse alimento, por que eu escolho aquele alimento, né? Por que agora eu estou procurando pela comida, o porquê que eu não consigo perder peso, o que esse peso significa pra mim, ele é uma proteção, ele é o quê? Né? Então a gente consegue ir por trás e entender todo o nosso corpo. O que eu tô sentindo, qual é a emoção que leva pra comida, qual é a emoção que me afasta da comida, né? E eu acredito que 99% das pessoas que me procuram são mulheres, né? E estas mulheres vêm com o desejo realmente de perder peso, que já passaram por diversas tentativas, diversos locais, diversos tipos de profissionais, perdem, ficam felizes, voltam para peso e se frustram, né? E precisamos fazer algo diferente. Começa até pela linguagem que a gente usa, né? Quem perde quer encontrar de novo. Né? Exato. Eu perdi peso. Se perdeu, atualmente já faz aqui. Opa, perder chave, né? Tem que achar onde é que tá a chave. Perdi peso, tem que achar onde é que tá o peso, né? Agora, se for apenas o emagreci ou aprendi a comer de uma maneira mais saudável, né? Exato. Eu costumo dizer que nos meus dias eu passo eles acolhendo
e guiando mulheres para sair do sofrimento com o corpo e com a comida. Porque é por algum motivo que tu me procura para perder peso. Claro. Né? É porque você vestiu uma roupa que você não se sente bem, é porque você olhou no espelho e não gostou daquilo que você viu. Muitas vezes é porque você escuta de outras pessoas aquilo que não te agrada, né? E é um sofrimento. Sim. Ao mesmo tempo, eu tenho o sofrimento de, por 24 horas do meu dia, pensar em comida. Eu tenho o sofrimento de negar convites sociais, momentos gostosos que nós sabemos o quanto faz bem para nossa mente, porque lá envolve comida. Né? Então, realmente, vivemos em um sofrimento quando nós estamos neste momento de proibição. E é totalmente fora disso que eu preciso trazer as pessoas, né? Eu preciso trazer elas sim pro objetivo delas, que vai trazer mais autoestima, vai fazer com que reduza tamanho de roupas, que vai deixar elas satisfeitas olhando pro espelho, mas entendendo o porquê de tudo isso e conseguindo conquistar de uma forma saudável e sustentável. Eu gostei bastante dessa forma dela atender, tá, gente? Porque assim, ó, tudo aquilo que você resiste persiste, né? Quando as coisas são proibidas, a gente aumenta o desejo daquilo. O desejo nasce da falta. Anota essa frase aí, tá? O desejo nasce da falta. Então, quando eu não posso comer chocolate, eu só vejo chocolate na frente. Não posso comer sorvete, eu só vejo sorvete na minha frente. E que traz o ciclo das dietas restritivas, né, Ana? O que é o ciclo das dietas restritivas? Eu tenho aqui no meio 1000 dietas, vários tipos de dietas que eu já fiz. Mas elas partiram de algum lugar, normalmente. Aqueles casos que a gente acabou de comentar, né? Fui pra frente do espelho, vesti uma roupa, não me senti bem. Isso vai desencadear uma insatisfação corporal. Essa insatisfação me faz buscar uma solução para esse problema. Primeira coisa que eu penso, deixar meu pão de lado, né? Sei lá, cortar o carboidrato, deixar meu chocolate não, né, gente? Largar meu chocolate, enfim. Largar os alimentos que a gente gosta. Então, minha pizza, meu X. Então, eu saí da insatisfação e eu fui para a próxima fase do ciclo, que é a restrição alimentar. A partir de hoje eu não como mais nada destes alimentos que eu amo e que me fazem bem pelo prazer. Com isso, o que é proibido é mais gostoso, né? A gente vai ficar pensando todo o tempo naquele alimento. Talvez eu não teria vontade de comer chocolate depois do almoço, mas como eu me proibi, eu quero chocolate. Eu vi alguém com um chocolate, eu quero chocolate. Eu passei pela prateleira do mercado e talvez eu nem iria pensar sobre isso, eu quero chocolate. E isso para todos os alimentos. Então eu entrei nessa restrição gigantesca, vai chegar um momento que eu não aguento. Vai durar uma semana, um mês, quem sabe, né? E não consigo mais, eu vou comer. Se eu vou comer, antes eu comeria um quadradinho de chocolate, 2. Aqui eu preciso de uma barra para me satisfazer. Então, insatisfação, restrição, excesso. No momento que eu como compensando o tempo que eu fiquei sem comer. Quando eu fiz isso, me sinto frustrada, né? Próxima parte do nosso ciclo. Eu me sinto frustrada, eu me sinto culpada porque eu quebrei um compromisso comigo. Me sinto culpada porque eu não vou alcançar aquilo que eu desejava alcançar. E com tudo isso eu entro novamente aonde? Na insatisfação corporal. E eu entro sempre vivendo esse ciclo de dietas. E é daqui que a gente precisa sair, né, Ana? A gente precisa tirar este sofrimento para conseguir a conquista. E eu costumo falar que a forma correta de perder peso, de construir saúde, é aquela que a gente consegue manter por toda a vida. Total. Falávamos o quanto nós gostamos de chocolate antes de começar, né? Eu sou apaixonada por chocolate. Eu vou construir a minha saúde, vou construir o meu peso comendo chocolate. É assim que precisa ser. É assim que a gente traz o natural e que a gente tira todo aquele sofrimento da nossa mente, né? E você falou que a maioria das pessoas que te procuram são mulheres. Mulheres. É meu grande público, são mulheres. E mulheres, assim, de todas as idades, ou você percebe que, por exemplo, assim, mulheres em climatério, em menopausa, alguma coisa, como é isso? Ana, temos mulheres de todas as idades, mas a grande maioria vem ali pros 40 a mais, né? E muita gente chegando em menopausa. Por quê? Porque essas pessoas já cansaram do imediatismo. Elas já sabem que elas já testaram durante anos da vida delas diversos tipos de dieta e elas já viram quanto isso não funciona. É momentâneo, depois eu reganho. E sendo assim, hoje elas estão buscando algo diferente. Eu nunca prometi pra ninguém, vem aqui que eu vou te fazer perder 10 quilos.
Vem aqui que eu vou te ensinar a tua relação com o teu corpo e com isso o resultado vai ser a tua perda de peso. E é essas mulheres que já entendem que o imediatismo não serve para elas, normalmente são essas mulheres mais maduras que já passaram por muito. Tem vantagem de ficar velha, viu? Experiência. A gente vai amadurecendo, a maturidade traz uma consciência. Me lembro que quando eu fiz 40 anos, eu amei. Parece que eu tava passando por um portal. Gente, quando eu fui fazer 50... Foi um pouco mais difícil esse portal? Foi horrível fazer 50. Foi horrível. Certo? Porque eu sempre digo assim, uma mulher, quando ela entra na menarca, que é a primeira menstruação, né? É um mundo novo que está se abrindo, né? Tá colocando um corpo de mulher, né? Tá iniciando a sua sexualidade. Se desejar, ela pode ser mãe. A menopausa é o caminho inverso. Ela te corta algumas coisas. Entende? Né? Não que essa mulher não possa ter uma vida sexual ativa e tudo mais, mas muda muita coisa. Muita coisa, né? Então, eu dizia assim, gente, quando as pessoas falam assim que não... pessoas que têm problema com identidade de gênero, eu dizia, eu acho que é isso que eles sentem, de tu te olhar no espelho e tu não te reconhecer naquilo que tu tá vendo. Exato. E não é nem só em imagem, né, Ana? Porque, na verdade, quando a gente pensa numa menopausa, é toda uma transformação de hormônios que nós sofremos, né? E no meio de tudo isso, vem muita depressão. No meio de tudo isso, mulheres que nunca gostaram de doce, morrendo de vontade de comer doce, dificuldade de sono. E a gente sabe o quanto o sono de qualidade é importante, inclusive nas escolhas alimentares, né? Porque sem um sono de qualidade, eu vou entrar num momento de sistema de recompensa. Comer é prazer, é a minha recompensa, já que eu não dormi bem. Isso é inconsciente, mas o nosso corpo faz isso. Então são muitas mudanças no corpo que a mulher precisa se entender, sintomas novos, né, que ela está tendo, e no meio de tudo isso ela ganha peso, no meio de tudo isso ela vai pra frente do espelho e não se reconhece. Até porque o metabolismo ele tá diferente também, né? Realmente é mais difícil você emagrecer nessa fase ou pós-menopausa do que quando você é jovem. Exato. E quanto mais tentativas de emagrecimento você teve durante a sua vida, pior vai ser emagrecer nessa fase, porque o seu metabolismo já, digamos que ele já sofreu mais durante todo esse caminho, né? Ainda mais se a mulher se comparar com ela no passado e dizer, nossa, sempre foi fácil, 1 quilo por semana, 1,5 quilo, bem rapidinho. E aí, não aconteceu, eu tô fazendo alguma coisa errada. Não, você não tá fazendo nada errado, você só precisa fazer diferente. Exato, exato. Existe a fórmula certa. Mas a fórmula certa é tua, meu amor. Não é aquilo que você fazia antes, né? É a tua pro momento. Para aquele teu momento atual, com aqueles teus hormônios, aqueles teus hábitos de vida. Em cada momento é diferente. Bom, a gente deu uma passeadinha pelo climatério e menopausa. Agora vamos por outro caminho. Vegetarianos e veganos. Né? Você consegue adaptar essa alimentação. O que tem de importante que precisa ser, por exemplo, uma pessoa que ela é carnívora, né? Mas de repente ela resolve, eu não quero mais comer carne, né? Como que é esse processo? Como é que você faz essa transição? Ana, quando a gente fala de comportamento alimentar, tudo vai partir de o que faz sentido pra você, né? O que você está sentindo, o que o teu corpo está te pedindo naquele momento, né? E tá tudo bem se você desejar a partir de hoje não comer carne ou não comer nenhum tipo de produto de origem animal. Está tudo certo. A gente vai adaptar. Temos proteínas animais, né? Proteínas vegetais, né? Então a gente vai adaptar as tuas necessidades de acordo com aqueles alimentos que são importantes para ti. E que vale o mesmo para qualquer outro exemplo, né? Pessoas que não comem frutas. Eu preciso adaptar para que ela receba vitaminas, minerais que viriam das frutas, né? Então, da mesma forma, nós conseguimos fazer com o vegetariano, com o vegano, com qualquer outro tipo de restrição. E pensando que hoje nós temos suplementação para nos auxiliar. Então nós não precisamos só do alimento, né? Sim, a minha base sempre será comida, né? Comida de verdade, o alimento. Mas talvez, nestes casos, eu possa utilizar de uma proteína vegetal por via de suplementação que vai me auxiliar com aqueles nutrientes que eu talvez não consiga inteiramente da alimentação.
E isso é persistente ou é por um período que a gente usaria o suplemento? Normalmente é ciclos, né? Então eu tenho ciclos de suplemento. Então eu vou de acordo com o que eu tenho no momento, o que eu tenho de sintomas, o que eu tenho de resultados de exames, que eu vou fazer uso de suplementos. Mas alguns itens podem persistir sempre. Dando um exemplo, vitamina B12, né? Extremamente importante e que nós conseguimos ela de origem animal. Se eu não consumo nada de origem animal, esse é um item que eu vou precisar fazer suplementação. Interessante. E Beatriz, você falou já que o seu maior público são mulheres e que de todas as idades, porém muitas 40 a mais. E há algum percentual de criança que você atende ali ou não? É só adultos mesmo? Não, eu não atendo crianças atualmente. Eu atendo a partir dos 18, né? Então ali 18. Mais final de adolescência, início de vida adulta. Então, adultos mesmo assim, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu acho que você vai responder muito bem. É verdade que a gente cria a nossa memória alimentar até os 3 anos? Sim, é verdade. E inclusive nós começamos a criar lá na barriga da nossa mãe. Olha que legal, gente, né? Exato. Por isso a importância de mesmo... Júlia, a minha filha tá grávida, né? Júlia, olha, o que você tem que dar pro Martinho aí? Escuta a Beatriz aqui. Então, mesmo no nosso momento de gestação, nós estamos apresentando alimentação para os nossos filhos, né? Sim. Então, é momento de que se eu não consigo ter uma alimentação variada, é o momento que eu preciso buscar ajuda, que isso vai, inclusive, me ajudar com os nutrientes para a formação desse bebê, mas me auxiliar com os gostos alimentares dele depois. E fala-se muito, né, não é meu público crianças, mas fala-se muito no momento sobre açúcares e afins, né, criança a partir de 2 anos, dá sempre, não dá, enfim, e é muito por isso, né, o ideal que nos mostra nos estudos é ofertar o açúcar a partir de 2 anos, mas nós já estamos buscando essa oferta livre a partir dos 3. Obviamente, eu fui no aniversário, comi um brigadeiro, 2 anos, 2 anos e meio, tá tudo certo. A avó fez um bolinho e tem uma cobertura, mas que não vai ser esse o grande foco da criança, comer os doces. Mas por que de tudo isso? Porque quanto menos industrializado, quanto menos açúcar, ou excesso de sal, né, em caso de salgadinhos e afins, eu consumo até os 3 anos, isso vai me auxiliar na minha alimentação futura. Assim como é momento de ofertar de tudo para as crianças. Você sabe que essa minha filha, que eu mandei recadinho, quando ela era bem pequenininha, essa primeira escolinha que ela foi, ela era a única criança que tomava sopa de legumes. Porque eu procurei ter esse cuidado, né, de não dar doces para ela. E aí as profs diziam que ela olhava para os amiguinhos que não queriam e dizia: come, é gostoso. Depois ela meio que se perdeu, né, Jubi? Meio que se perdeu nisso, mas é interessante. E tem uma coisa muito, muito legal ali que você falou, que eu me lembrei de cara, eu acho que nós estamos falando de uns 10 anos atrás, ou até mais, que eu fui num congresso de saúde quântica em Gramado e tinha um homem, eu não me lembro o nome dele, não vou lembrar, que ele falava a respeito justamente de alimentação, da saúde através da alimentação. E ele me disse uma coisa muito legal, me disse, eu não estava sozinha na plateia, né? Um monte de gente. Então ele falou uma coisa muito interessante assim, a melhor comida que você tem para comer é comida que você faz, né? Comida normal. Arroz, feijão, ovo, leite, carne, blá, blá, blá. Ele disse, pensa assim, tudo aquilo que está embalado no mercado não é natural. Ou pense assim, será que os meus bisavós comeriam isso? Essa dos bisavós chama atenção. Né? Se os meus bisavós não comiam isso, então não é uma comida natural, né? Eu me lembro que uma vez eu falei isso para uma pessoa que ela disse, os nossos bisavós tinham Coca-Cola. Sim, querido. Livre no mercado, assim, na hora que tu quisesse, de vários tamanhos, latinha, 600, 2 litros, com açúcar, sem açúcar. Não era tão acesso tão fácil assim, né? Exato. E pensando também, Ana, que hoje, graças a Deus, nós temos os nossos industrializados do bem, né? Não é tudo que é embalado que vai nos fazer mal. Vamos pensar num iogurte natural, né? O iogurte, o que é um iogurte natural? Aquele que na composição vai ter somente leite e fermento vivo. Ele é um alimento sem nenhum tipo de industrializado, ele só tá ali nos auxiliando em conservação e ele nos faz muito bem.
né? Assim como nós já temos doces, que não são doces, né? Mas enfim, nós temos opções de doces, nós temos opções de salgados que são bons e que estão em prateleiras. Então, o que a gente precisa pensar? O ultraprocessado, que é aquele que tem pouquinho de alimento, não é o legal para nós consumirmos sempre. Mas nós temos o industrializado do bem, dando exemplo de novo do tal do iogurte, que tá tudo bem, tá todos os dias e quem sabe vai me fazer muito bem estar todos os dias no meu... Daí a importância da gente ler os rótulos, né? Ler a composição dos alimentos. Exatamente. No rótulo, a indústria é obrigada a declarar tudo que tem lá dentro. E você olhando, eu não sou fã da tabela nutricional, eu gosto da lista de ingredientes mesmo. A lista de ingredientes vai sempre ser na ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem lá dentro. Né? E olhando ali, tu já consegue ver se dentro daquela embalagem tu tem comida de verdade ou nomes estranhos. Perfeito. Nomes estranhos, né? Sim. Porque eu não preciso conhecer química e tudo mais. Isso. Nome estranho, não conheço, não é comida. Como é a questão do pão integral, né? Se você pega, se o primeiro não está escrito farinha integral, não é pão integral, né? Exato. Ele tem a porcentagem, né, que na verdade a nossa indústria nos permite colocar como integral, mesmo com 40%, aonde vai ser primeiro uma farinha branca. Mas, de verdade, não é integral. O que eu costumo ensinar para os meus pacientes e que eu sugiro que nós possamos pensar sobre isso? Se eu fosse fazer pão na minha casa e eu quisesse o pão integral, o que eu ia botar naquele pão? Será que esses nomes que estão escritos nesse pacote eu colocaria lá dentro? Será que eu colocaria nessa mesma ordem? Os nomes estranhos acho que eu não colocaria. Não, muitas vezes não sei nem o que é. Nem o que é aquilo. Como é que é um pó, é um líquido, o que é aquilo? Então é sobre isso também, né? Claro, bem legal. Então assim, a gente tá começando, já tá vermelhinho o nosso relógio ali, né? Quando tá vermelhinho é porque tá na hora da gente caminhar pro finalzinho. Eu penso muito assim, na verdade é o meu trabalho, né, Beatriz? Que é o desenvolvimento de novos hábitos. Então, assim, às vezes a gente quer fazer uma transformação na vida, mas está com aquela dificuldade de dar o primeiro passo, de fazer o primeiro movimento. Depois que você faz, daí você diz, opa, aqui é confortável, aqui é gostoso, então eu posso ir um pouco mais além. Então, que conselho você daria para as pessoas que estão nos assistindo, para que estão assim, estão ouvindo e dizem assim, eu precisava tanto, mas eu ainda não tenho motivação. Que tipo de primeiro movimento você sugere que essa pessoa faça para que ela comece a perceber que é gostoso mudar aquele comportamento, para então depois marcar uma consulta contigo? Eu acredito que é muito importante a gente conseguir entender, Ana. Então, a primeira pergunta que eu faço sempre que eu vou buscar alguma coisa e que vale para você se perguntar hoje é: qual é o real e forte motivo que me faz querer mudar? Se eu olhei no espelho e eu não gostei do que eu vi, qual é o real e forte motivo que me faz querer esta mudança? Aquele motivo é o que vai me auxiliar a sustentar o meu processo. E depois disso eu vou para metas possíveis. Se hoje eu como uma barra de chocolate por dia, será que é justo comigo eu falar que a partir de hoje eu não vou mais comer chocolate? Claro que não. Se eu como uma barra inteira e eu comer 2/3 dela, como primeiro hábito, eu tô no lucro. Se eu não faço nada de atividade física e eu caminhar 10 minutos em uma semana, é melhor do que nada. Exatamente. Assim como, se eu sei que eu não consigo sozinha, eu buscar auxílio de alguém que consegue me acolher na minha dor e me guiar nesse processo. É o meu caminho. Perfeito, Beatriz, porque assim, é justamente um hábito. Hábitos, eu sempre digo assim, gente, hábitos a gente não deixa de tê-los, tá? A gente tem um arquivo morto dos hábitos antigos aqui dentro da cabeça e que o teu corpo vai buscar em momentos que ele acha que você está em perigo. Então, a gente precisa desenvolver um novo hábito. Esse novo hábito precisa de uma repetição. E a primeira coisa que acontece é que o teu corpo precisa saber que você está seguro ali. Exato. Que você não está em perigo. De repente, ele está acostumado a comer uma barra inteira. Começa a não comer nenhuma, o teu corpo vai entrar em alerta. Você está em perigo, né? Então, quando a gente começa a fazer pequenos movimentos assim, e tu sabe que essa caminhada foi o que eu fiz para começar a desenvolver o hábito de ir para a academia. Né? Só de pensar na academia me dava uma coisa assim. Eu comecei assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer pequenas caminhadas de 30 minutos, encaixando elas num novo hábito, ou melhor, num hábito já antigo.
Por exemplo, assim, vou fazer a minha unha, já saía de tênis, porque antes ou depois eu dava minha caminhadinha. Aí, encaixando com hábitos antigos, eu fui começando a gostar das pequenas caminhadas, até que eu senti que estava no momento de dar esse passo. Então fica, eu acho que um convite para as pessoas, né? Comecem pouquinho, do tipo, hoje eu não vou botar 2 colheres de arroz, eu vou botar 1,5. No outro dia eu vou botar 1, né? Eu não vou comer a barra toda de chocolate, mas eu vou deixar uma tirinha. No dia seguinte eu vou deixar 2 tirinhas. E isso como é legal, porque quando tu faz isso, lembra que a gente falou no início? Que a pessoa entra em dietas que ela não consegue se sustentar e depois vem a frustração e a culpa. É o caminho inverso, né? Exato. Porque tu não comeu uma tirinha, tu já te sentiu tão feliz que tu conseguiu. Foi a minha pequena conquista. A minha pequena conquista. Eu consegui deixar uma tirinha pra amanhã. E aí tu fica assim, será que eu consigo deixar 2? Exato. E são essas pequenas conquistas que vão te levar pras grandes. Exatamente. Eu falo pras minhas pacientes, menina, tu precisa perder 100 gramas pra tu perder 10 quilos. A gente precisa de soma de muitas 100 gramas pra perder 10 quilos. Vamos comemorar cada 100 gramas? Claro. E é sobre isso. Exato. Essa construção diária. É um processo. Temos que nos permitir viver isso. Até porque para tu construir um novo hábito, tu precisa de uma recompensa. Exato. Né? E aí a recompensa passa a ser isso. Uau, eu fiquei tão feliz ontem que eu deixei uma tirinha. Eu quero me sentir 2 vezes feliz hoje, então eu vou deixar 2 tirinhas. E isso só vai fortalecendo, né? Exato, exato. E Ana, inclusive, me surgiu agora a ideia, eu até deixo o convite, né? Quem quiser me procurar nas minhas redes sociais, pegar meu contato de WhatsApp, deixo o convite como um bônus mesmo, né? Me avisa ali que veio daqui, dessa nossa entrevista, eu deixo o convite como um bônus pra gente fazer um momentinho gratuito juntos ali, pra começar a pensar no teu pequeno plano de ação. Quais são as tuas 1, 2 primeiros pequenos hábitos, movimentos que tu pode fazer, aí, né? Pra já iniciar a tua mudança. Isso aí. Então, aguinha pra boquinha sequinha. A gente agradece muito a Beatriz por ela ter estado essa tarde aqui conosco. Em breve vai estar ali no canal 14, também disponível no YouTube. Eu te agradeço um monte por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Ana. Foi um prazer. Então tá bom. Tchau, gente. E até o próximo Cotidianamente.